sabedoria. Pedimos a Ti entendimento, Senhor. Nos dá, meu Senhor, discernimento da Tua vontade, das Tuas Escrituras. Flui com o Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor, e fale a cada coração aqui presente. Fale, meu Deus, não o que queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos. Que nós venhamos ser edificados na Tua verdade, Senhor, e que cada coração seja uma boa terra, para que a semente da Tua palavra possa cair, meu Deus, nesta terra e dar bons frutos para a glória do nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é entendendo a diferença entre a vontade e a permissão de Deus. É o tema de hoje. Nós vamos buscar entender a diferença entre a vontade e a permissão de Deus. Não são a mesma coisa. A vontade de Deus é uma coisa, a permissão de Deus é outra coisa. E nós vamos buscar entender isso. E para a gente começar, antes de nós lermos o texto propriamente dito, eu sempre gosto de compartilhar com os irmãos uma história que possa clarear o que é que nós vamos falar aqui hoje. Eu gostaria de compartilhar aos irmãos uma breve narrativa que nos tempos do Velho Oeste havia um homem que cometeu um crime. Ele acabou matando outro homem numa briga e ele foi preso por seu crime. E ele estava ali aguardando o dia da sua morte. Ele foi condenado à pena de morte. Porém, naquela cidade havia algumas pessoas que gostavam daquele homem e foram apelar ao governador. Eles foram ao governador e disseram: governador, por favor, perdoe aquele homem, perdoe o crime que ele cometeu. Ele cometeu de cabeça quente, ele cometeu numa hora impensada, ele foi inconsequente, por favor, perdoe ele. E o governador disse: está bem, eu vou dar uma chance para ele ser perdoado, mas eu não vou mandar o alvará de soltura por ninguém não, eu não vou mandar a carta de liberdade por ninguém não, eu mesmo quero entregar, eu quero conhecer ele. E aquele governador, ele se vestiu como um padre, como um clérigo. Ele foi todo vestido de padre na prisão visitar aquele homem. E aí ele pegou a Bíblia e colocou o alvará de soltura daquele homem dentro da Bíblia e fechou a Bíblia. E chegando naquela prisão, ele foi se chegando na cela daquele homem e ele chegou: com licença, filho, eu posso compartilhar uma mensagem que está aqui na Bíblia com você? E aquele homem que estava cochilando, ele desperta assustado, já dizendo: sai daqui que eu não quero saber desse Deus não. Agora que eu estou no corredor da morte de Deus. E saiu cuspindo aquele governador de padre, dizendo: não quero saber desse seu Deus não, vá para lá. Mas rapaz, eu quero quem me solte daqui, eu quero quem resolva o meu problema. Eu quero lá saber do negócio de Deus, eu quero lá saber de você, padre. Pegue você e sua Bíblia e vá para outro lugar. Mas eu não quero saber de nada. Aquele governador vestido de padre, ele não teve nem a oportunidade de dizer nada, ele saiu dali. E assim que o governador saiu daquela prisão, aquelas pessoas que queriam que o homem fosse perdoado entraram logo e falaram: louco, o homem que você acabou de expulsar daqui, que você acabou de xingar, não era nada menos do que o governador. Ele estava com a alvará de soltura dentro daquela Bíblia. Ele iria entregar, ele iria libertar você hoje. Naquele momento, quando aquele homem preso soube disso, ele caiu em lágrimas. Passados os dias, chegou o dia da sua pena de morte. Ele ia ser enforcado em praça pública. E quando foi colocada a corda no pescoço dele, que perguntou: você tem algo a dizer? São as últimas palavras, ele disse: ele falou: eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer que eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu rejeitei. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a vontade do governador era salvar aquele homem da pena de morte. Mas só que o governador, ele permitiu que ele escolhesse ouvir ou não as palavras daquele homem. Essa, irmãos, é uma diferença muito básica entre o que é vontade e o que é permissão. O governador teve vontade de salvar aquele homem, mas ele permitiu que aquele homem escolhesse
se ele iria ouvir ou não as palavras do governador. Irmãos, eu quero trazer para nós hoje a noção, o entendimento de que há uma diferença entre permissão de Deus e vontade de Deus. E para isso nós vamos estudar um personagem, vamos meditar em um personagem da Bíblia chamado Balaão. É um personagem que boa parte de nós já conhecemos. E aí em Números capítulo 22, leia comigo a partir do versículo 1 e vamos parar no versículo 6. Vamos começar no versículo 1 e vamos ler até o versículo 6, que diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá este povo tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parada está defronte de mim. Vem, pois, agora, te peço, e me amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha para cá um pouquinho. A primeira parte da mensagem é para nós entendermos quem é Balaão. Então, Balaão, ele foi um profeta usado por Deus, e ele foi famoso na região de Moabe, na região que ele morava. E ele era respeitado pelas autoridades e pelo rei, porque o rei disse o que? Olha, tem um homem chamado Balaão, que quem ele abençoa é abençoado, e quem ele amaldiçoa é amaldiçoado. Então Balaão ele era conhecido inclusive pelos reis. A fama dele era conhecida naquela região ali. Balaão era um homem respeitado. Irmãos, o nome Balaão, ele significa sem povo ou estrangeiro. A Bíblia não diz que Balaão tinha família. Então a gente sugere, a gente supõe, a gente infere que ele vivia sozinho, cercado por um povo que não adorava ao Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz que ele morava ali perto dos Moabitas. Vá lá em Números 25. Você não está no 22? Passa uma folha aí para frente. Capítulo 25. É um número grande. Capítulo 25. Veja comigo o versículo 1, o 2 e o 3. Que diz assim: E Israel se deteve em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de quem? Dos Moabitas. Ou seja, o povo moabita estava se misturando com o povo de Israel. Olha o 2. E convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então olha para cá. Balaão era profeta de quem? De quem? De Deus. Mas ele morava no meio do povo que adorava ao Deus verdadeiro ou a outros deuses? A outros deuses. Isso mostra que ele estava sozinho na sua fé. Ele não tinha ali, segundo a história que nós temos aqui, ele não tinha ninguém ali com ele. Irmãos, Balaão, ele foi poderoso no tempo dele. Por quê? Porque ele profetizou a queda de várias nações. Se você for ler depois, pode anotar aí para ler. Sempre recomendo. Traga uma folha, traga um caderno, traga um papel para você anotar ele depois. Números capítulo 24
Balaão vai fazer as últimas profecias dele. Ele vai profetizar a queda de pelo menos 5 reinos. E todas as quedas dos reinos acontecem. Reinos que eram poderosos no tempo de Balaão, ele profetiza que vai ser destruído, e assim acontece. Ele foi um homem poderoso. A palavra que saía da boca dele se cumpria. E foi por isso, irmãos, que Balaque se lembrou de Balaão na hora de necessidade. Balaão, irmãos, ele disse palavras que até hoje eu e você repetimos. Já ouviu aquele versículo que diz assim: Deus não é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa? Quem disse foi Balaão, lá em Números 23, 19. Então tem verdades poderosas que Deus liberou através da boca de Balaão. Porém, eu preciso deixar claro quantas vezes Balaão é citado na Bíblia. Balaão é citado 4 vezes no Antigo Testamento, em Deuteronômio 23, Josué 13, Números 13, Malaquias 6. E ele é citado 3 vezes no Novo Testamento, em 2 Pedro, em Judas e em Apocalipse. Agora você sabe o que tem em comum com todas essas passagens? É que sempre que Balaão vai ser citado, é de forma negativa, é de forma ruim. É porque ele foi um exemplo mau, um exemplo daquilo que você não deve fazer. Mas espera aí, se Balaão era um profeta de Deus, se Balaão era um homem que falava e acontecia, se Balaão era um homem que a fama dele era conhecida, por que é que ele vai ser citado 7 vezes na Bíblia como um exemplo? 7 vezes fora do livro de Números. Por que ele vai ser citado como um mau exemplo? E é aí, irmãos, que nós vamos entrar. Porque, irmãos, veja comigo a mensagem de hoje. Deuteronômio capítulo 30. Você não está em Números? Vá passando para frente um pouquinho. Deuteronômio capítulo 30. Para a gente começar a entender um pouco a diferença entre vontade e permissão de Deus. Deuteronômio capítulo 30, deixa marcado Deuteronômio 30 e Mateus 23, já pode marcar, já deixa marcado aí, e depois de um a gente vai para o outro. Está marcado Deuteronômio 30, marca também logo Mateus 23, que a gente vai para um e depois vai para o outro. Pastor, por que é que Balaão, se ele era profeta, se quem ele abençoava era abençoado, quem ele amaldiçoava era amaldiçoado, por que, pastor? Ele vai ser citado 7 vezes na Bíblia e como um mau exemplo. Por que é que ele vai ser citado assim? E nós vamos ver, irmãos. Nós vamos ver por quê. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. A gente vai ler o versículo 15, depois você vai pular para o versículo 19. Você pode anotar para ler tudo depois, mas eu estou pulando o versículo para economizar tempo. Deuteronômio 30, versículo 15, olha só o que Deus diz: Veja aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Olha o que Deus está falando. Agora pula para o versículo 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha para cá. Deus dá ou não dá escolha? Dá escolha. Agora Deus permite você escolher entre a vida e a morte, certo? Agora, qual é a vontade de Deus? É que você escolha o quê? Vocês conseguem entender a diferença entre permissão e vontade? Qual é a permissão de Deus? Você pode escolher tanto um como o outro. Você pode escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Mas a vontade de Deus é que você escolha qual? A vida, a bênção. E ele ainda vai explicar como é que você faz isso. Se você for ler o capítulo, ele vai dizer: olha, para você escolher vida, para você escolher bênção, você vai obedecer, você vai seguir as ordenanças, você vai fazer assim, assim, assim. Deus explica tudo. Agora vamos lá em Mateus 23. Vou pedir para você marcar. Mateus 23. Você podia falar assim: não, pastor, isso foi só uma vez. Isso foi uma exceção.
isso não acontece o tempo todo. Nem todo mundo tem essa escolha, não. Não, tem coisa que Deus não dá essa opção, não. Olha só Mateus 23, versículo 37. Versículo é um número pequeno. Versículo 37. Lá no finalzinho do capítulo. Está lá perto no final. Mateus capítulo 23, versículo 37. Olha o que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quê? Tu não quiseste. Qual era a vontade de Deus? Era juntar o seu povo como filhos, congregar eles, mas o povo quis? Se o povo não quis, é porque o povo teve o quê? O povo teve escolha. O povo pôde querer receber a palavra ou não receber a palavra, ouvir e obedecer ou ouvir e não obedecer. O povo, ele teve sempre a permissão de Deus para escolher o caminho que eles bem quisessem. Agora Deus sempre deixou claro que a vontade dele para a minha vida, para a sua vida, no passado e no presente, é vida e é bênção. Essa é a vontade de Deus para nós. E o erro de Balaão foi esse, irmãos. O erro de Balaão foi que ele escolheu viver apenas na permissão de Deus, mas não na vontade de Deus. Volte lá para Números 22, para a gente continuar entendendo o que é que Deus quer falar conosco esta manhã. Números capítulo 22. Números capítulo 22. Quem já viu, diga amém. Pronto. Vamos ler aqui. Nós não paramos no versículo 6. Agora leia comigo do versículo 7 até o versículo 12, por favor. O rei de Moabe vai enviar mensageiros. Olha só. Então se foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaque e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele, Balaão, lhes disse: passai aqui esta noite e eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito o viu à face da terra, e vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Porquanto bendito é. Qual é a vontade de Deus? É que Balaão fosse ou ficasse? Ficasse. Mas, irmãos, quando Balaão ele recebe os mensageiros de Balaque, Deus pergunta quem são aqueles homens. Agora pare e pense: se Deus sabe de todas as coisas, por que é que Deus pergunta quem aqueles homens são? Você acha que Deus já não sabia quem eram aqueles homens? Você acha que Deus não conhecia aqueles homens ainda mais do que Balaão, não? Claro que sim. Agora, irmão, você precisa entender que para Deus fazer essa pergunta é porque quem deveria conhecer as pessoas que estão dentro da casa de Balaão era o próprio Balaão. Ou seja, a pergunta que eu faço hoje: você conhece quem você está deixando entrar na sua casa?
Você conhece quem são as pessoas que você está deixando conhecer a sua intimidade? Porque elas podem te influenciar a fazer o oposto da vontade de Deus na sua vida. Você precisa entender isso. Quando Deus pergunta quem são esses homens aí com você, não é porque Deus queria conhecer o RG e o CPF daquele povo, não. É porque Deus estava querendo lembrar a Balaão que aqueles homens que estavam dentro da casa dele não eram homens que serviam a Deus, não eram homens que viviam de acordo à vontade de Deus, não eram homens que tinham nada a acrescentar na vida de Balaão. Você precisa parar e pensar, irmãos, porque a vontade de Deus é que eu e você estejamos vigilantes com quem você está abrindo o seu coração, com quem você está ali compartilhando. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. É só de você bater um papo. É só de você criar aquela conversa frequente, toda semana, todo dia. A pessoa pergunta como é que está seu marido, não no sentido amigável de ser, porque muitas vezes é amigável, né? Pergunta como está a família, como é que estão os filhos, mas é no sentido de saber o que é que você está passando. E são pessoas que não têm nada para te acrescentar, são pessoas que não têm um conselho de Deus para te dar, são pessoas que não têm o Espírito Santo para poder orar por você. E às vezes você abre seu coração, você conta dos seus problemas, você diz: ah não, minha amiga, é verdade, eu estou passando por essa luta no meu casamento. Tá, ela vai orar por você? Não vai. Eu estou passando pela luta com os meus filhos. No máximo, o que a pessoa vai dizer é: eu também estou assim. Ó, minha filha, não acho que está ruim não, porque no meu lado de cá está pior. Você fala: não, estou passando aí por um tipo difícil na minha vida financeira, não sei o que fazer, e você compartilha isso com um parente que vê o jornal todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Ele fala: é, meu filho, pelo que eu vi os especialistas falando, a economia do Brasil está ruim e vai ladeira abaixo, viu? Aí depois dessa conversa, acrescentou o que para você? Ajudou você em que na sua casa? Direcionou você em que na sua família? Revelou a vontade de Deus como para a sua vida? Eu vou responder: de modo nenhum. Porque, irmãos, quando Deus pergunta quem são estes na sua casa, Deus já sabia muito bem da onde que eles vinham. Deus sabia muito bem, inclusive, por que Balaão tinha abrido aquela porta. Porque não era qualquer um que estava batendo, eram homens de renome, de autoridade. Eram homens ali respeitados naquela época, e Balaão não queria desagradar aqueles homens. Irmãos, eu estou falando isso porque é uma verdade bíblica. Quando você vai ler Salmos número 1, versículo 1 e versículo 2, ele diz: abençoado, bem-aventurado é o homem, é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quando ele fala sobre isso, ele fala sobre convivência. Você não anda segundo o conselho de quem não vive a vontade de Deus. Você não anda no mesmo caminho de quem não conhece a palavra de Deus. Piorou, sentar à mesa. Quando eu digo sentar à mesa, irmão, não é que você a partir de hoje não vai nem sequer lanchar se alguém que não é crente sentar do seu lado. Não é isso não. Sentar à mesa é um momento de comunhão, é um momento de intimidade na sua casa. Quando você senta, quando você vai abrir seu coração com sua família, é nesse sentido. Eu não posso hoje precisar de direcionamento e buscar direcionamento com quem está mais perdido do que eu. Porque um cego, quando ele vai guiar outro cego, eles caem aonde? É no buraco. Quer dizer que toda vez que você vai abrir sua casa, que você vai abrir seu coração, que você vai abrir a intimidade da sua vida, compartilhar seus problemas, procurando ajuda com quem não conhece a vontade de Deus, sabe o que, é que você está atraindo para a sua vida? Buracos, abismos, ciladas.
E foi exatamente o que aconteceu com quem? Quem é quem está falando hoje, irmãos? O Balaão. É exatamente o que vai acontecer com Balaão. Entenda que quando ele abriu a intimidade dele para as outras pessoas, ele ainda era profeta de Deus. Quando ele abriu a casa dele para receber quem não deveria receber, ele ainda ouvia a voz de Deus. Não foi da noite, não foi de uma hora para outra. E muitas vezes, irmãos, o nosso problema é que nós não vemos nada demais. O nosso problema muitas vezes é que nós não vemos grande coisa. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes se torna normal. E eu preciso te dizer que não é normal. A minha vida, eu não compartilho, irmãos, com quem não conhece a vontade de Deus. Porque essas pessoas não praticam a vontade de Deus. Piorou me ajudar a fazer a vontade de Deus. Irmãos, por que a gente está falando isso hoje? Porque, irmãos, o inimigo, ele trabalha de modo sutil. Ele trabalha de modo suave. Você acha que o povo que chegou lá, bateu na porta de Balaão e disse assim: olha, venha que a gente vai precisar que você pegue contra o seu próprio Deus. Venha que a gente vai precisar que você contrarie tudo que você acredita. Venha! Você acha que foi assim que eles chegaram? Não. Como eu disse no início, o nome Balaão significa o quê? Significa? Sem povo ou estrangeiro. Quer dizer o quê? Que provavelmente Balaão vivia como? Sozinho. E foi quando ele estava sozinho que se aproximaram pessoas sorrindo para ele. Se aproximaram pessoas levando presentes para ele. Muitas vezes você pode estar vivendo um momento se sentindo sozinho, e nessa fragilidade você pode talvez estar se abrindo para pessoas que você não deveria se abrir. Talvez no momento que você está se sentindo frágil, você pode estar começando a se abrir para amigos, para amigas, para pessoas da sua vizinhança que não vão ter nada para agregar na sua vida. E você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado, meu irmão, porque Deus permite ou não permite? Permite. Mas é a vontade dele? Não. Entenda a diferença. Deus permitiu que aqueles homens chegassem até Balaão. Deus permitiu Balaão receber eles em casa. Só que Deus avisa: quem são esses que estão com você? E Balaão vai e responde: não, eles aí são enviados de Balaque. Esses daí querem que eu vá lá e amaldiçoe o povo de Israel. E por que eu estou falando isso, irmãos? Nós paramos em qual versículo? 12. Leia comigo o versículo 13. A resposta de Deus é qual? Então Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa me deixar ir convosco. Olha só, Deus não quer que Balaão vá, e a resposta de Deus é não. Balaão diz não também? Diz. Balaão vai dizer não, não vai. Ou seja, a resposta de Deus contraria a vontade de Balaão. Você quer saber uma verdade, meu irmão? É que na maioria das vezes a vontade de Deus vai contrariar a sua vontade. E em partes vai desagradar muita gente à sua volta. Vai desagradar? Vai desagradar? Muitas vezes aquilo que Deus te mostrou na palavra que você precisar fazer, você vai precisar começar a dizer não para pessoas que até hoje você tem dito sim. Você vai ter que começar a fechar sua porta para pessoas que até hoje você tem aberto. Você vai ter que parar de compartilhar sua intimidade com certas pessoas que não tem nada para agregar na sua vida, que não tem um conselho de Deus para te dar. E sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o profeta, ele permite que homens estranhos
entre na sua casa não apenas uma vez, mas ele permite 2 vezes. Ele permite, irmãos, que aqueles homens voltem e entrem na casa de Balaão e apresentem a mesma proposta 2 vezes. Veja o versículo 18 até o 20. Olha só o que diz aí, ó. Desculpe, 18 não. Versículo 15 e 16. 15 e 16. Diz assim, ó. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Quando vieram a Balaão lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, te rogo, me amaldiçoe este povo. Olha 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandamento do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Olha o versículo 19. Agora, pois, te rogo-vos que também fiqueis aqui esta quando, irmãos? Para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Olha só. Deus disse sim ou não? Ele disse não. Não vá, não faça, não ande com eles. Mas só que quando eles batem de novo na porta de Balaão, quem é que diz sim? Balaão diz sim. Balaão abre a porta e deixa eles entrarem na intimidade de Balaão. Deixa aqueles homens, servos de outros deuses, entrarem aonde não deveriam entrar. Sabe por quê, irmão, ele permitiu isso? Porque ele queria agradar Balaque. Muitas vezes o seu problema é você não ser radical com as coisas e com as pessoas que desagradam o seu Deus. É radical, irmãos. Radical. Chega um ponto da minha vida, chega um ponto da sua vida que não dá para agradar todo mundo. Chega um ponto que na sua vizinhança você não vai conseguir agradar todo mundo. Chega um ponto, irmãos, que no seu trabalho você não vai conseguir dizer sim para todo mundo. Você não vai conseguir atender a tudo que todos estão pedindo. Você fala assim: ah não quero que fulano fique brigado comigo. Ah, eu não quero que esse ciclano pense mal de mim. Ah, eu não quero que Beltrano comece a fazer fofoca com o meu nome. Eu quero ficar isento. Não, irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo vai dizer assim: olha, eu sirvo a Deus ou sirvo a homens? Porque se eu sirvo a Deus, eu não agrado a homens. Sabe o que isso quer dizer? Chega um ponto que é ou é Deus ou são homens. Chega um ponto que na sua vida você vai ter que escolher quem você vai querer agradar. Ou você diz sim para Deus e não para as pessoas, ou você vai dizer sim para as pessoas e automaticamente vai estar dizendo não para quem? Para Deus. Agora veja só, Balaão, grande profeta. As profecias dele se cumpriam. A palavra daquele homem era poderosa. Ele vai dizer: espera aí que eu vou buscar de Deus para saber o que mais ele vai me dizer. A pergunta que Balaão ia fazer era uma pergunta diferente, era a pergunta, era a mesma pergunta. Ele ia perguntar: Senhor, eu posso ir lá amaldiçoar o povo? Posso ir, que nem criança quando quer ser para brincar. Eu posso ir lá, Senhor? A primeira vez Deus disse não. A segunda vez Deus disse e... Pera aí, pastor, tem que mudar essa parte aí, eu estou matando. Vai que eu falo e está errado e eu perco na prova do Enem. Vai que eu falo errado e perco o ponto na média. Será que Deus disse o quê? Se Deus, irmãos, Ele já deixou claro qual é a vontade dele para a sua vida, não fique na dúvida, não. Se Deus disse assim: olha, deixa essa amizade para lá, não está te fazendo bem.
Aí a gente diz, não, Senhor, eu tenho que amar meu próximo como Deus, a própria palavra de Deus contra Deus. Eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Deus às vezes já falou para você assim, olha, tem que mudar de atitude, meu filho. Esse casamento não vai para frente se você não abrir o coração e pedir perdão. Aí você lembra do próprio versículo para usar contra o próprio Deus e diz, não, Senhor, aquilo que o homem planta, o que é que ele faz? Ele colhe. Ele está merecendo, não merece perdão, não. Ele não plantou perdão, não vai colher perdão. Eu vou continuar orando para saber o que é que Deus vai fazer na minha vida. Não vai, não. A resposta, a vontade de Deus continua a mesma. Sabe por quê, irmãos? Porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, aonde nós encontramos a vontade dele, esta permanecerá para sempre, irmão. Não vai passar. Deus não faz concessão. Deus não tem meio termo. O problema é que às vezes nós queremos ter jogo de cintura para agradar os homens e tentar agradar a Deus também, em coisas que tem que ser radicais. Não existe assim, fulano, olhe, eu disse para minha amiga que eu já estou ocupada agora, eu estou aqui com você, mas eu disse para ela que ela está ocupada porque eu não quero ver ela, não quero falar com ela. Se ela ligar para você, atenda e diga que eu não estou. Diga que eu estou aqui, que eu não estou bem, que eu não posso atender. É verdade ou é mentira? É mentira. Deus quer que você minta? Não. Mas às vezes você mente só para agradar a amiga. Sim. Ainda diz, é uma mentira branca. Além de pecado, é racismo. Não é uma mentira, é uma mentira branca, menino. Não faz mal, não. Se eu disser para meu amigo que ele está horrível com essa obra que ele está, vai ficar acabado. Gastou o resto do saldo que tinha no cartão, meu Deus. Se eu disser para ele que não ficou bem, que não vai, eu vou desagradar ele. Eu prefiro. Tá. Rapaz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bonito como você. Tem mentiras que são pequenas, mas que é mentira e é pecado. Desagradam a Deus. E nós muitas vezes fazemos porque nós não queremos desagradar quem? Pessoas. Eu te pergunto, o que é que as pessoas fizeram na sua vida comparado ao que Deus já fez por você? O que é que as pessoas já fizeram na sua vida comparado à cruz que Jesus morreu, padeceu, porque Ele te amou? Me diga qual é a pessoa nessa terra que nunca te decepcionou. Que ela não existe. O único que nunca te decepcionou foi Jesus Cristo. E às vezes nós estamos muito mais dispostos a desagradar Ele do que a desagradar pessoas. Não, irmãos. E o erro de Balaão, irmãos, está aí. Sabe por quê? Balaão insiste no erro. Olha só, Números, capítulo 22, versículo 20 e versículo 21. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vieram chamar, te levanta e vai com eles, todavia farás o que eu... Olha para cá, Deus mudou ou não mudou de ideia? Será? Olha o 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. Por que é que a ira de Deus vai se acender, irmãos? Porque ele foi. E olha aí, o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Olha para cá. Toda vez que você escolhe viver apenas na permissão de Deus, você automaticamente se torna inimigo de Deus. Automático. Você não precisa declarar nada. Nada.
Na hora que você diz assim, olha, eu vou dizer sim para ele, já vou estar dizendo não para Deus. Por quê, irmão? Porque ele diz, todo aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de quem? E todo aquele que quer ser amigo de Deus se constitui inimigo de quem? Do mundo. É oposto. Isso quer dizer o quê? Que quando você começa a vir para a igreja, vão ter amizades que vão te repreender. Vai deixar falar assim, olha, que coisa cafona, indo para a igreja domingo de manhã. Bora com a gente pro baba. Rapaz, fizeram lavagem na sua cabeça também, foi? Vai começar a dar dinheiro para a pastora? Porque, irmãos, quando nós começamos a ser amigos de Deus, quando nos constituímos amigos de Deus, automaticamente nós nos tornamos inimigos do mundo. Inimigos daquilo do caminho que o mundo segue. Nós começamos a remar contra a maré. Remamos contra. Porque aquilo que o mundo diz que é certo, a Bíblia diz que é errado. Aquilo que o mundo diz que pode, o mundo diz que não pode. Aquilo que a Bíblia diz que pode, o mundo diz que não pode. A Bíblia diz assim, olha, perdoa seu irmão 70 vezes 7. O que é que o mundo diz? Vai perdoar para quê, abestalhado? Aí, ó, todo idiota. Vai perdoar. Vai a sofrer 2 vezes. Para ver se aprende. Sabe o que é que a Bíblia diz que você pode fazer? Amar quem te odeia. O mundo ensina o contrário. Está te odiando, é? Odeia pior ainda. Jogou praga para você bater com o dedo medido na quina, joga outra praga pior, dia que ele vai ralar a cara toda no chão quando sair de manhã. É isso que o mundo ensina. Te deu uma rasteira, dê outra. Te deu um tapa, retribua logo com o murro. Não espere não, revive na hora. Te deu um grito, responda com 2. Ou seja, o mundo está indo na contramão da vontade de Deus. Não existe você conseguir ter meio termo, irmãos. Não existe. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus permite que Balaão vá com aqueles homens. Mas será que Deus ele foi convencido por Balaão? Será que Balaão ele tinha uma lábia tão boa, ele tinha uma conversa tão boa, que ele convenceu o próprio Criador? Será que ele trouxe o Criador para o entendimento dele? Será que ele convenceu Deus de que a opinião dele, que aquilo que ele queria fazer era melhor no momento? Você acha que ele convenceu Deus? Não convenceu, porque a Bíblia é clara em dizer que a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. Deus continua, irmão, sendo um Deus que se ira. Deus não deixou de ser um Deus de ira. Deus não deixou de ser um Deus que preza pela obediência, que preza por filhos que ouvem a sua voz e obedecem. Porque Deus ele diz lá em Hebreus capítulo 12, em Provérbios capítulo 3, mais em Hebreus capítulo 12, que Deus ele é um pai que repreende o filho a quem ele ama, que se o filho recebe a repreensão, aí sim é filho. E aquele que não recebe, porque na verdade não é filho, é bastardo. Sabe o que é que Deus quer dizer? Olha, a minha vontade é que você seja meu filho, que você faça parte da minha família, que você seja viva, tenha vida e tenha bênção na sua casa. A vontade de Deus é essa. Agora a permissão de Deus é que você escolha quem você quer ser. É que você tome a decisão de qual caminho você quer trilhar, porque Deus deu escolha a Balaão. Agora Balaão começa a sofrer a consequência das suas escolhas. Gálatas capítulo 6 vai dizer isso. Não se engane, porque Deus não se deixa zombar. Aquilo que eu me plantar, isso também ele vai colher sem parar. Quem aí viu nos carnavais antes da pandemia o tempo todo chacota com Jesus? Na que passava lá o trio, Jesus perdendo, briga contra o diabo, e Maria lá sofrendo, fazendo a personagem de Maria passando por aborto, como se estivesse abortando Jesus, imagens lá brincando com o nome de Deus.
E as pessoas diziam: quem é que pode parar o carnaval? A maior festa do mundo, irmãos. A pergunta é: quem pode parar? E quem foi que parou o carnaval? Deus. Deus parou. Se Ele quiser, Ele para de novo. Porque, irmãos, tudo só acontece pela permissão de Deus. Deus continua sendo Deus de ira contra aqueles que desobedecem a sua palavra, que desobedecem à vontade dEle. Porque você percebeu que só tem duas opções, né? Ou vida ou o quê? Morte. Ou bênção ou o quê? Maldição. Deus, Ele quer que você escolha a vida. Mas se você escolher outro caminho, meu irmão, é a escolha sua. Você não vai poder culpar seu pai, você não vai poder culpar sua mãe, você não vai poder culpar seu amigo que te deu um mau conselho, você não vai poder culpar o seu parente que te disse algo que você não deveria fazer. Não vai poder culpar ninguém. A escolha é sua, é individual, é particular. E eu digo isso, irmãos, porque o anjo fala uma coisa muito interessante. Veja comigo aqui o versículo. Onde foi que nós lemos agora? 22. O 22. Mas eu não quero o 22 não. Eu quero o versículo 32. Pule aí para o 32, por favor. Nessa parte da história, a mula vê o anjo que quer matar o profeta, e a própria mula vai desviando o profeta do caminho para ele não morrer. E cada vez que a mula desvia o profeta espanca a mula, até a terceira vez, que ela vai ser espancada. E olha só o que acontece. Versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, seu inimigo. Aquele que não faz a vontade de Deus se torna inimigo. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela se não desviar de diante de mim, na verdade, que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com quê? Olha para cá. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Quem era Balaão, irmãos? Era ímpio ou era profeta? Ele era fraco ou era poderoso na profecia? Poderoso. Ele falava, acontecia. Era qualquer profeta, era um profeta famoso. Famoso, conhecido por reis, por autoridades, por príncipes. Mas quando ele foi contrariar a vontade de Deus, que ele foi seguindo por um caminho contrário ao que Deus queria, quem é que viu o anjo? Foi o profeta poderoso? Não. Quem foi que viu o anjo? A mulher. Foi a jumenta, irmãos. Foi um animal que não sabe, não pensa, que não sente, que não tem alma como nós temos. Foi um animal, irmãos, que nunca teve a consciência que Balaão teve. E o que é que o anjo diz? Olha, quem me viu foi quem? Foi a jumenta. E você não me viu. Quem se desviou de mim foi quem? Foi a jumenta, não foi você. Porque se dependesse de você, eu já teria feito o quê? Já teria te matado. Agora, irmãos, pare e pense comigo. Se Deus quisesse Balaão morto, ele já estava ou não estava morto? Era só o anjo não aparecer para a jumenta, o anjo segurava a espada assim, ó. A hora que Balaão passasse, a espada pegava Balaão caia duro. Acabou. Ia ter história para contar? Não ia. Então você tem que parar e pensar: será que de fato Deus queria Balaão morto? Não. Porque se Deus quisesse Balaão morto, não precisa nem enviar anjo. Era só Deus puxar a tomada. Na hora parava. Então por que é que Deus envia um anjo e dá aquelas palavras para Balaão? É para nos deixar um ensinamento, irmãos. É para nos deixar um ensinamento que toda vez que nós vivemos a nossa vontade e não a vontade de Deus, nós ficamos cegos e ignorantes como um animal.
É para mostrar, irmãos, para mim e para você, que quando nós vivemos fora da vontade de Deus, vivemos apenas na permissão, escolhendo o que nós queremos e não aquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente vive caminhos de morte, achando que são caminhos de vida. Nós entramos em caminhos de maldição, achando que são caminhos de bênção. Nos tornamos cegos quando queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nos tornamos cegos. Você tem que entender isso, porque Balaão não era um cara qualquer, não, ele era profeta. Se o cara falasse assim, ó, está abençoado, o cara estava abençoado. Se ele dissesse, está amaldiçoado, estava amaldiçoado. Eu hoje, irmãos, para abençoar alguém, meu Deus, quanto oração, dar um banho de óleo ungido, fazer propósito, para abençoar alguém, alguma pessoa, alguma casa, tem que ter um negócio assim fervoroso. O cara era só falar, liberar a profecia, acontecia. Ele profetizou de tal modo que reinos inteiros, irmãos, foram abalados. E o cara não conseguiu entender que ele estava contra o Deus que ele servia até aquele momento. Ele não conseguiu perceber que ele tinha mudado de lado, que ele deixou de ser amigo de Deus e passou a ser adversário, e passou a ser inimigo. E muitas vezes, irmãos, hoje nós estamos tomando atitudes em nossas vidas que mais parece que nós somos inimigos do que amigos de Deus. Não ache que existe meio termo. Deus não tem uma lista de amigos, amigos próximos, amigos distantes, conhecidos, estranhos e inimigos. Não existe essas listas, não. Só tem duas listas no contato de Deus. É a lista de amigos e a de inimigos. Aqueles que fazem a vontade deles e aqueles que não fazem a vontade deles. Eu ouvi um certo pregador um tempo atrás dizer algo que eu guardei, que ele falou assim, olha, o diabo ele trabalha não para que você faça a vontade do próprio diabo. Não é para isso não. O diabo trabalha para que você faça a sua própria vontade. Porque a minha vontade natural, ela já é corrompida pelo pecado. Porque eu pergunto, quem aqui hoje de manhã acordou alegre para vir para a igreja debaixo dessa chuva? Teve alguém aqui? Porque eu não estava alegre. Eu fico alegre em saber que é dia de celebrar o Senhor. Mas quando abri meu olho, 5 e pouca da manhã, que eu olhei pela janela, que eu só estava vendo a chuva caindo na janela, que eu estava no aconchego da minha cama, eu falei, não vou. Primeira coisa que eu na cama, não vou. Vai qualquer outro, mas eu não vou. Por quê, irmão? A minha vontade natural, ela é corrompida. Ela se inclina para mim mesmo. Venha nós, o seu reino, nada. Quando eu ouço o desaforo, a primeira vontade que eu tenho é dizer, oh meu Deus, tem misericórdia. Não é essa não. A primeira vontade que eu tenho quando eu ouço o desaforo, quando eu sou afrontado por alguém, é dizer, para o inferno. E se alguém aqui disser, irmãos, que não é assim, não, graças a Deus. Estou até começando a flutuar aqui. Estou sentindo bater as asas. Já estou ouvindo aqui o canto dos anjos. Não é verdade, irmãos, porque a nossa vontade, ela é pecaminosa. Porque o nosso eu se inclina para o que é mal, não para o que é bom. A nossa visão não consegue enxergar um palmo à frente. Se eu te perguntar o que vai acontecer daqui a 5 minutos, você não pode me dizer. Você não sabe se vai passar um carro de som na porta, se vai passar alguém buzinando. Não sabe. Não sabe se vai chegar mais algum irmão ainda no culto. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Eu não consigo ver o pau na minha frente. Se eu viver segundo a minha vontade.
Você não consegue discernir nada para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, se você não estiver de acordo à vontade de Deus. Às vezes está passando por uma crise no casamento, que aos seus olhos a melhor solução é dar um tempo. É ele ir para a casa da mãe dele, é você ficar do lado de cá. É dar uma, se afastar um pouco, quando na verdade a escolha que você está fazendo é da sua própria vontade, da vontade de Deus. E aquilo que você acha que ia melhorar depois, só fez esfriar mais ainda, só fez distanciar mais ainda, só fez amadurecer a raiva, o ódio, o rancor que tinha no coração. E a restauração que você pensava que poderia acontecer, não vai acontecer, porque você está vindo pela sua própria vontade. Eu quero que você entenda claramente que Deus permite, mas não é o que Ele quer. Você viu, Deuteronômio 30, esse que põe diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mateus 23 disse: Ah, Israel, que mata seus profetas, quantas vezes eu quis ajuntar todos vocês. A vontade de Deus, irmãos, é vida e é bênção para mim e para você. Agora é algo que nós precisamos escolher. Muitas vezes a vontade de Deus hoje pode parecer amarga, pode parecer pera. Porque quando se Balaão não abrisse a porta para aqueles homens, ele não ia receber os presentes que aqueles homens estavam levando. Aqueles homens tinham presentes, tinham palavras boas, tinham companhia para um profeta que talvez vivesse sozinho, que estava fragilizado. Naquele momento, quem bateu na porta, talvez, aos olhos de Balaão, foi uma resposta e não um problema. Mas quem de fato sabia de todas as coisas era Deus. Sabia que por causa que aqueles homens entraram na intimidade de Balaão, que foram conversando, dialogando, foram ali convencendo ele, Balaão começa a andar fora da vontade de Deus. Irmãos, nós estamos fazendo isso porque eu quero que você pare e pense. E você hoje? Será que você está vivendo apenas a permissão de Deus ou está vivendo a vontade de Deus? Algo a você refletir. Sabe por quê, irmão? Você sabe o que acontece com Balaão? Você sabe como é que ele morre? Você quer descobrir? Olha só. Números capítulo 31. Você não está em número 22? Passe lá para o 31. Números capítulo 31. Nós já estamos acabando. Números capítulo 31. Moisés e o povo de Israel, eles vão atacar Moabe. Vai atacar os inimigos ali, naquela região que Balaão vivia. E aí no versículo, quero que a folha está levando, capítulo 31, versículo 6 até o versículo 8. Leia comigo, ó. E Moisés os mandou à guerra de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, sacerdote, a guerra com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todo o varão, e mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, mataram a... Quem foi que matou Balaão? Quem foi? Foi o inimigo que matou Balaão? Foram os midianitas que mataram Balaão? Foi o povo de quem que matou Balaão? Foi o povo de Deus. Foi o povo de Israel. Foi o povo de Deus, amando o próprio Deus, que foi lá e matou quem? Balaão. Agora, por que Balaão morre? É só você parar e pensar. Balaão estava no meio de quem?
Vou repetir o versículo. O versículo. Senhor, faz paciência. Perdi o versículo. Versículo 8. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas. As 5 reis e também a Balaão, filho de Peor, mataram a espada. Balaão estava no meio de quem? Dos reis. Balaão estava agora andando com quem? Com quem era rei. Entende, irmãos? Balaão preferiu andar com vários reis, com R minúsculo, do que andar com o rei dos reis e Senhor dos senhores. Balaão preferiu agradar aqueles reis, preferiu fazer a vontade daqueles reis, do que estar na presença do único que ele precisava estar. Sabe por quê? Balaão talvez pudesse se sentir sozinho, sem a presença de outra pessoa, mas ele já tinha quem ele precisava na vida dele, que era Deus. Não troque, irmãos, o seu Deus por causa de amizade. Não troque o seu Deus, não negocie por causa de pessoas. Mas você pode parar e falar assim: peraí, pastor, mas Balaão não fez nada contra o povo de Israel. Deus falou: vá com esses homens, mas só faça o que eu falar. Balaão profetizou alguma coisa contra o povo de Israel? Vou responder: não profetizou não. Será que Balaão ali, ele foi totalmente desobediente à palavra de Deus? Foi. Mas ele tentou dar uma jogada. Ele tentou dar um jeito brasileiro naquilo que Deus ordenou ele fazer. Porque o que Deus falou? Olha, a esse povo você não vai amaldiçoar, porque é povo abençoado. E aí tem aquele versículo: contra Jacó não há encantamento. Você não vai fazer encantamento nenhum que não vai dar certo. Contra o meu povo não. Aí Balaão falou que, poxa, eu já não posso mais amaldiçoar. Mas ele não ficou parado não. Ele não parou por aí. Ele não parou por aí, irmão. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Números capítulo 25. Você percebeu como é que o povo de Israel pegou? Capítulo 25, versículo 1 e 2. E Israel se deteve em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Agora volte lá para Números 31. Olha o que Números 31 vai te dizer. Versículo 15 e versículo 16. E Moisés lhe disse: deixastes de ver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de quem, irmãos? De Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Por causa de quem que teve praga na congregação do Senhor? Balaão. Por causa de quem que os filhos de Israel se prostituíram? Balaão. Ou seja, Balaão ele não profetizou contra o povo de Israel, mas ele ensinou as mulheres dos moabitas como seduzir os israelitas. Depois que elas seduzem os israelitas, sabe quantos homens vão morrer, irmão? 22 mil. Você pode ler Números 25 depois, lê o capítulo todo. 22 mil homens vão morrer. Deus ele aparece como um fogo no meio da congregação, como um redemoinho, vai matando as pessoas pela ira dele. E aí tem um homem de Israel que ele traz a mulher moabita na frente de Moisés, diante da tenda da congregação, e os dois ficam ali dando relação. Aí Finéias, o sacerdote do Senhor, ele se enfurece tanto que ele pega a lança na mão do soldado e ele traspassa os dois ao mesmo tempo. E naquela hora a Bíblia diz que a ira do Senhor cessou e o fogo se apaga. Mas 22 mil homens
morreram por causa de Balaão. Ou seja, aquele que começou sendo profeta de Deus, aquele que começou tendo palavra poderosa diante do Senhor, aquele que declarou que Deus é homem para que evita, nem filho do homem para que se arrependa, foi esse daí que depois se tornou pedra de tropeço para o próprio povo de Deus. Agora volte para o começo da história. Quando aqueles homens chegaram batendo na porta de Balaão, você acha que eles falaram assim: vem, que a gente quer que você destrua o povo do seu próprio Deus? Vem, que a gente vai querer que você faça todo o contrário àquilo que Deus está mandando? Não. Começou simplesmente com a conversa amigável. Começou simplesmente com abrir a porta, deixando aquelas pessoas entrarem. Entenda, irmãos, que o inimigo hoje, ele simplesmente consegue atender aquilo que você está precisando. O que é que você precisa hoje? Uma porta de emprego. O inimigo dá. Ele dá emprego para você que toma tanto seu tempo que você não consegue ir para a igreja. O que é que você precisa hoje? Você está se sentindo solitário? Sozinha? Sozinho? O inimigo coloca alguém na sua vida para te abraçar, te beijar, te aconselhar. Só que por causa dessa pessoa, você começa a frequentar lugares que você antes não ia. Começa a se cercar de amigos que você antes não cercava. Começa a ter conversas que você antes não tinha. Como é que você está se sentindo hoje? Está precisando do quê? O inimigo, ele oferece, irmãos. Agora, sabe o que é que o inimigo nunca diz? É o quanto vai te custar. Ele nunca vai dizer o quanto vai custar tudo aquilo que ele está te dando. Ele vai dar o banquete que você precisa. Você está com fome? Ele vai te perguntar: transforma essa pedra em pão. Não foi assim que ele fez com Jesus? A bateria está baixa. Não foi assim que ele fez com Jesus? Obrigado, pastor. Isso quer dizer o que, pastor? Que na sua vida hoje, quando foi a última vez que Deus te usou como instrumento para abençoar a vida de alguém? Essa é a vontade dele, sabia? Deus quer que você seja bênção na vida das pessoas. Por isso que ele diz, obrigado, pastor. Por isso que ele diz que aonde você chegar, lá você é bênção, lá você é luz, lá você é sal da terra. Sabe o que isso quer dizer? Você tem que parar e pensar: quando foi a última vez que você abençoou a vida de alguém? Com a palavra. Quando foi a última vez que você orou por alguém? Quando foi a última vez que você deu um conselho bíblico? Não é qualquer conselho, é conselho bíblico. Por que isso, pastor? Por que conselho bíblico? Porque, meu irmão, conselho, todo mundo tem conselho para dar. Qualquer um tem conselho para dar. Eu já recebi conselho até de bêbados que pararam aqui na porta da igreja para me aconselhar. Todo mundo tem conselho para dar, mas conselho que preste é conselho que vem da palavra de Deus. Quando foi a última vez que, como amigo, um vizinho, um colega do trabalho, foi falar com você que a vida dele estava difícil e você deu um versículo que você ouviu aqui na pregação? Quando foi? Quando foi, meu irmão, a última vez que você fez uma visita a alguém que você sabe que está passando por um período de ansiedade e depressão? Por um parente seu que talvez esteja passando por um momento difícil com os filhos que estão na base de rebeldia? Quando foi a última vez que você foi dar um abraço em alguém que está se sentindo solitário? Porque, irmãos, é o meu papel fazer isso, porque é a vontade de Deus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Depois ele vai dizer assim: ó, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Tem uma vontade dele que você, aonde quer que você vá, você seja bênção e não maldição. Que quando você chegar num lugar de mentira, você leve a verdade. Que quando você chegar num lugar de divisão, você leve a união, leve a paz.
Que quando você chegar no lugar de fofoca, a fofoca chega em você e morre em você. Não existe meio termo. Não existe esse evangelho meia boca que é pregado lá fora. Ou é, ou não é. Ou você está vivendo na vontade de Deus, ou na sua vontade. Então, meu irmão, a vontade de Deus para a sua vida é que você se arrependa. É que você mude enquanto você ainda tem tempo. Mude. Porque você precisa abandonar o pecado. Você precisa dizer não a práticas erradas. Você precisa se desprender do passado que te fere, que você fica remoendo aí dentro. Que Deus já falou, abandona, larga. E você fica sempre preso, sempre agarrado a esse peso que te puxa, essa pedra que te arrasta. Você diz, não, no tempo de Deus Ele vai fazer. Não, se Deus já te disse na palavra dele, então o tempo é hoje, a hora é agora. Vamos terminar. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. E depois já marca 2 de Pedro capítulo 3. Já marca os dois livros. Ezequiel capítulo 33. E o outro livro é 2 de Pedro capítulo 3. Um é no Antigo Testamento, o outro é no Novo Testamento. Por que você está pegando no Antigo e no Novo Testamento? Para você ver que como Deus era, Deus continua sendo, Deus não mudou. Deus é imutável, Ele é eterno. Qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Qual é a vontade de Deus para você, meu irmão, minha irmã? Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta no seu caminho e viva. Convertei-vos dos nossos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Eu não quero que o ímpio morra, mas eu quero que ele se converta. Essa é a vontade do Senhor na antiga aliança. E agora bora ver na nova aliança, 2 de Pedro capítulo 3. Vá lá, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9: o Senhor não retarda da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a si arrepender. Deus não quer que ninguém o quê? Se perca. Mas espera aí, alguns vão se perder? Vão. Deus, Ele quer que todos vão para o céu. Deus, Ele quer que todos se arrependam. Deus, Ele quer que todos se convertam. Deus, Ele quer que todos abandonem o mau caminho. Mas é uma escolha minha, é uma escolha sua. Bate no peito e diz assim, é minha escolha. Não é de ninguém, além de mim, sou eu. A escolha é minha. Porque se você abrir a boca e dizer assim, Senhor, eu quero viver a tua vontade, você começa hoje. Você diz assim, Senhor, eu quero me converter nos meus maus caminhos, meu Deus, você começa agora. Não tem ninguém que te peça, não tem ninguém que te pare. O inimigo não tem poder para impedir isso na sua vida, porque o próprio Deus é quem faz essa obra. Deus, Ele quer que você viva a bênção e tenha vida e vida em abundância. Esse é o propósito de Deus, irmão. Esse é o propósito de Deus desde o princípio.
A partir de hoje, deixe de viver apenas na permissão de Deus, fazendo o que você quer, achando que é Deus que está mandando, e comece a viver a vontade dEle, agradando a Deus acima de qualquer pessoa, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para a sua vida, em nome de Jesus. Dê a salva de palmas para Deus nessa manhã. Glorifique o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Se coloca de pé se você quer começar a viver a vontade de Deus hoje. Como eu gosto de dizer aqui, é ser radical. Seja radical. Diga assim: Senhor, eu não vou deixar para amanhã, eu não vou deixar para daqui a pouco, eu não vou deixar para ver depois, eu quero agora. Sua vontade, Senhor, talvez vá me contrariar. Sua vontade, Senhor, talvez vá contra o meu eu, mas eu quero. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a minha. Feche seus olhos e começa você com essa oração. Vai dizer: Senhor, eu quero viver a tua vontade para mim. Meu Deus, ainda que a tua vontade pareça loucura aos olhos dos homens, Senhor, ainda que eu não entenda a tua vontade por completo, eu quero viver a tua vontade. Ainda, Senhor, que aos olhos naturais, meu Deus, não vai dar certo, parece que o mar não vai se abrir, mas na tua vontade, Senhor, eu vou te obedecer. Porque, meu Deus, eu não quero morrer pelos pecados que eu cometi. Eu não quero morrer, Senhor, pelo perdão que eu posso rejeitar. Não, eu quero receber hoje o teu perdão. Se você pedir, meu irmão, você receberá. Se você pedir com fé, crendo, sem duvidar, você receberá. Você precisa crer. Você precisa pedir e dizer: Senhor, eu quero agradar a Ti acima de qualquer pessoa. Eu quero agradar, meu Deus, a Ti, meu Senhor, acima de qualquer um que eu possa conhecer. Eu quero, meu